Diante dessa palavra, eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque nós vamos falar nesta homilia da importância da igreja. E a igreja, como é obra de Deus, a igreja é obra de Deus, ela vai ser perseguida, tanto pelos homens, mas quanto pelo demônio. E a Bíblia está deixando isso muito claro hoje. Tu és Pedro, e sobre você eu vou construir a minha igreja. Então a igreja é muito mais do que uma parede. Se todas as igrejas do mundo inteiro fossem queimadas, destruídas, e não sobrasse uma só igreja, isso não significa que a igreja acabou. Igreja não é parede. É claro que o templo é importante para nós. O templo é sagrado para nós. Nós devemos cuidar, nós devemos reverenciar e nós devemos ir ao templo, como vocês estão fazendo hoje aqui. Mas a igreja somos nós. Um povo que se reúne em nome do Senhor, numa única fé, num único batismo. Como diz a palavra de Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. É nesta fé que se forma a igreja. Qual é, portanto, o fundamento da igreja? Aonde que a igreja se fundamenta? Qual é o nosso fundamento? Até, veja bem, qualquer edifício que não tiver bem alicerçado, ele pode cair. Se vier uma tempestade, se vier um vento muito forte, se vier algo que abale essa estrutura, se não tiver um fundamento sólido, esta casa pode cair, o prédio pode cair, uma ponte pode cair. Isso a gente já viu tantas vezes. A nossa igreja católica tem mais de 2000 anos de história. Nós estamos lendo hoje um texto bíblico que Jesus falou para Pedro há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos nós estamos aqui. A igreja já passou por bocados. A igreja já passou por diversas perseguições, inclusive de grandes imperadores. Nunca o mundo viu um império mais poderoso do que o Império Romano. Um império forte, que tentou destruir de qualquer jeito a igreja. Só que o que aconteceu? O Império Romano caiu e a igreja continua até hoje. O maior império que já existiu tentou destruir a igreja. E como é que tentaram destruir a igreja? Matando cristãos. Vamos matar este povo, que aí a gente acaba com a igreja, mas não conseguia. Porque os cristãos brotam. Você mata um, converte 10. Como dizia Tertuliano, o sangue de um Marte é semente para um novo cristão. Então você matava um, convertia 10. Eles não conseguiram destruir a fé. Então, qual é a resposta para a igreja persistir? Qual é a resposta para a igreja estar viva? Qual é o fundamento para a igreja estar de pé até os dias de hoje? O fundamento da igreja é Jesus. 1 Coríntios 3:11. Preste atenção nessa palavra. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que foi posto. Paulo está dizendo, ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já foi posto. E qual é? Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3.
versículo 11. Paulo está dizendo: o fundamento da igreja é Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento, não há outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Então, Paulo agora aos Efésios vai dizer que sim, os apóstolos são os fundamentos. Viemos dos fundamentos dos apóstolos. A nossa igreja foi fundamentada sobre os apóstolos, sobre os profetas, sim, mas a pedra angular não é apóstolo. A pedra angular não é Pedro. A pedra angular da Igreja Católica não é Papa, não é homem. A pedra angular da Igreja Católica é Jesus Cristo. Pode aplaudir sua igreja, pode aplaudir sua igreja. Você entendeu por que a sua igreja não cai? A tua igreja não cai, porque o fundamento é Jesus. Eu não estou, com toda a honra, bata no peito e pode dizer: você está numa igreja que não foi fundada por homem. Você está numa igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Você vai saber, se eu te perguntar quem é o fundador da Universal, você vai saber quem é o fundador da Universal do Reino de Deus. Se eu te perguntar quem é o fundador da Mundial, você vai saber quem é o fundador da Mundial. Se eu te perguntar quem é o fundador da Deus é Amor, você vai saber quem é o fundador da Deus é Amor. E são homens do nosso tempo. A Igreja Católica, alguns que não entendem nada de história e não entendem nada de igreja, vão dizer a você que foi Constantino que fundou a Igreja Católica por volta do ano 300 depois de Cristo. Não, nós estamos lendo um texto onde o próprio Jesus Cristo está falando com Pedro, e Jesus Cristo está dizendo: sobre você, Pedro, eu construo a minha igreja. Então, essa história que a gente foi criado só em Constantino não rola. É um erro. Qual é a fé da igreja? Pedro olha para Jesus e diz: quem dizem os homens que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro está professando a fé. Então, no que a igreja crê? A igreja crê que Jesus é Deus. Qual é a fé da igreja? A nossa fé é que o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo, mas esse fundamento não é um homem. Ou melhor, é um homem-Deus. Qual é o fundamento da nossa fé, minha gente? Nós todos nos reunimos aqui para buscar Jesus Cristo. Nós todos estamos reunidos aqui para buscar Deus. Qual é a fé da igreja? Nós não nos reunimos para aplaudir o homem. Nós não nos reunimos para buscar o homem. Nós não nos reunimos para adorar o homem. Nós não nos reunimos para pedir coisas ao homem. Você está aqui hoje, saiu da sua casa nesse frio para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se ajoelhar diante de Deus. Ninguém veio aqui se ajoelhar diante de Frei Gilson e falar: eu te adoro. Deus que me livre. Você não veio buscar homem. Mas daqui a pouco, na hora da Eucaristia, você vai se ajoelhar diante do pão eucarístico. E você vai adorar um Deus que está aqui. É nessa fé que nós estamos alicerçados. Os apóstolos e os profetas são fundamentos, mas Cristo é a pedra principal dessa igreja. Amém?
Diga comigo bem forte: Cristo é a pedra principal da minha igreja. E portanto ela não cai. Ela não cai. Amém? Jesus quis uma igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei minha igreja. Jesus quer construir uma igreja. Sobre Pedro, sobre os apóstolos ela é fundada. E dá a essa igreja poderes. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Dá à igreja o poder das chaves. Ei, dá à igreja autoridade. É por isso que um padre pode sentar para atender sua confissão. É o poder das chaves. É o poder de perdoar os teus pecados. É o poder de celebrar a missa. É uma autoridade espiritual. É um poder vindo do céu. Você vai entendendo que a igreja não é humana. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. A igreja também é humana, mas ela é divina. Ela tem o poder das chaves. E Jesus no evangelho de hoje está prometendo: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O inferno vai lutar. O inferno vai tentar destruir, através dos reis, através dos governantes, através dos poderosos, através desse e daquele, mas não consegue. Jesus está deixando uma promessa para nós: nunca a igreja vai ser destruída, nunca. Pode ficar tranquilo. A pergunta que você tem que fazer é se você vai aguentar ficar na igreja até o final. Porque a igreja vai persistir até o fim. Porque tem muita gente que abandona a igreja. Jesus, em Mateus 16, 17, está dizendo a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está falando: Pedro, você teve agora uma revelação divina. Foi o Pai que te revelou isso. Isso não veio de você. E Jesus está querendo dizer o que para nós? Que a igreja, ela se fundamenta numa revelação sobrenatural. A igreja se baseia numa revelação do céu, e não numa revelação de ciência humana. Jesus está dizendo: Pedro, não foi o homem que te revelou isso. Você não aprendeu isso com a ciência dos homens, mas isso é revelação de Deus. Portanto, a igreja é revelação divina. E é claro, precisamos de um ato de fé. A partir do momento que Deus revela algo para nós, e este algo é algo do céu, nós só vamos dar resposta mediante um ato de fé. Porque é tão grande, são mistérios tão grandes, que eu só com a fé eu vou conseguir responder. Sem a fé, eu não consigo dar minha resposta. Mas hoje o evangelho tem algo curioso. Ao mesmo tempo que Jesus disse para Pedro: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Ou seja, Jesus elogiou Pedro. Agora nós estamos vendo Jesus corrigindo Pedro.
e chegou até a expulsar o Satanás. Mateus 16, 23. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O mesmo Pedro que foi elogiado, agora está sendo corrigido, e é uma correção dura. Parece que Satanás tomou conta de Pedro, de uma hora para outra. E o que Pedro falou para Jesus? Jesus, Deus não permita que você morra. Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Quando Jesus ouve isso, Jesus fala: Pedro, você está sendo agora movido pelo Satanás. Agora há pouco você foi movido pelo céu, mas de uma hora para outra, Satanás entrou na tua mente. E Jesus diz: vai para longe, Satanás. O que nós estamos vendo aqui, gente? Um pensamento contrário. Preste atenção, um pensamento contrário. Um pensamento que não agrada a Deus. Um pensamento que parece até bonitinho. Não, Senhor, nada vai te acontecer de mal, o Senhor não vai morrer. Um pensamento contrário é uma pedra de tropeço para a igreja. Eu quero dizer a você com muita tristeza no coração: Satanás, escuta o que eu estou dizendo, Satanás, ele tenta constantemente colocar pensamentos que não vêm de Deus dentro da própria igreja. Então, de quando em quando, você pode ver dentro da própria igreja alguém, mas não é a igreja, é alguém que está com algum pensamento que não é de acordo com o que Deus quer. Dá para entender, sim ou não? Então, isso é muito comum. De repente você ouve um padre falando asneira por aí. De repente você ouve padre que estudou, padre que conhece a Bíblia. Só que de repente um padre falando besteira. E quando eu falo besteira, é porque ele está falando alguma coisa que não condiz com a igreja. Não condiz com o magistério, não condiz com a tradição da igreja, não condiz com o catecismo da igreja católica. E muitos estão dentro da igreja com o pensamento de Satanás. E que se Jesus estivesse na frente desses padres, ou de qualquer outra pessoa, Jesus diria: vai para longe, Satanás. Então, Frei, o senhor está dizendo que eu não posso acreditar em qualquer padre? Não, infelizmente não é assim. Graças a Deus não é a maioria também. Graças a Deus a maioria são padres bons. Mas hoje você tem que estar esperto. Esses dias, vendo o YouTube, a gente vê padres defendendo o absurdo. Padres defendendo o absurdo. Que a igreja deve se abrir a isso, que a igreja deve se abrir àquilo.
E a coisa está ficando séria. Só que aí eu tenho que ter discernimento. Você está entendendo? Você tem que ter discernimento, porque é possível que um homem dentro da igreja também, veja, dentro da igreja então nós temos os dois lados. Nós temos homens de Deus que são movidos pelo céu, então você vai encontrar muitos padres, você vai encontrar muitos homens de Deus que são movidos por Deus, pregam conforme a revelação. Então você vai encontrar muita gente boa dentro da igreja, e graças a Deus nós temos muitos padres bons, muitos bispos bons, nossa, está cheio. E aí você olha a pregação, está de acordo com a tradição, está de acordo com o magistério, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o catecismo. E aí você olha a pregação do padre, você olha a pregação do bispo, e você diz, um homem cheio do Espírito Santo, isso não vem dele, isso só pode ter vindo do céu, para este homem falar tudo isso. Agora tem um ou outro que pode abrir a boca, e logo você fala, não é Deus que está movendo este homem, é Satanás. É Satanás. Porque o homem, quando ele começa a afrontar a doutrina da igreja de mais de 2000 anos, quando um homem começa a afrontar a Bíblia, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que o casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Isso está na Bíblia. Quem definiu isso foi Gênesis. Logo no princípio Deus criou homem e mulher, e os dois se tornariam uma só carne, homem e mulher. E depois vem Jesus em Mateus 19 falando a mesma coisa, o que Deus uniu o homem não separe, casamento é entre homem e mulher. Aí tem padre que está me defendendo que pode abençoar uma outra relação entre um homem com um homem, padre defendendo isso. Se o mundo fala isso para a gente, ok. O mundo não crê em Deus, o mundo não acredita, o mundo não entende nada da nossa fé. Agora um padre, a gente tem que olhar para esse padre, me desculpe, e dizer, sai para lá, Satanás. Eu estou dando um exemplo. E às vezes a gente vê fiéis confusos. Porque um padre disse isso, um padre disse aquilo. E quem que a gente segue? Você tem que ter discernimento. Chegou a hora de que você tem que ter discernimento. Senão você vai ser levado pelo Satanás, que às vezes se esconde no homem. Está dando para entender? Chegou a hora de você ter discernimento. Chegou a hora. E como é que você vai ter discernimento? Se você lesse mais a Bíblia, se você lesse mais o catecismo da Igreja Católica, se você estudasse mais a sua fé, se você tirasse as suas dúvidas com bons sacerdotes. Agora, se você não estuda, se você não lê, aí você fica fácil de essas pessoas te levarem ao tropeço. Porque olha o que Jesus fala para Pedro: tu és para mim pedra de tropeço. Um mau padre é pedra de tropeço para alguém. Um pensamento errado dentro da igreja é pedra de tropeço para uma multidão de pessoas. Então eu, como padre, a partir do momento que eu me fiz padre, que recebi este dom, esse chamado, a partir de agora, eu não posso pregar para você o que eu quero. Eu não posso pregar para você o que eu acho. Eu tenho que pregar aquilo para o qual eu fui consagrado. Eu tenho que pregar o que a igreja manda. Eu tenho que pregar o que a igreja ensina. Eu tenho que pregar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda, e não o que eu penso e não o que eu acho. Porque senão eu serei causa de tropeço para alguém. E ai daquele que é causa de tropeço para o outro.
É muito comum a gente ouvir: e tal padre permitiu que eu comungasse, tal padre proibiu que eu comungasse. E aí quando você vai ver as histórias, quando você vai ver as permissões, você fala: meu Deus, mas você tem que seguir o catecismo da igreja. E chegou a hora de você, repito, chegou a hora de você ter discernimento de quem está com a verdade e quem não está. Amém? Diga comigo: dai-me a graça, Senhor, de discernir quem está com a verdade